Jair. A pergunta que a gente faz para você agora, que está preocupado com essa questão do coronavírus, é a seguinte: tive a doença, me recuperei, mas e agora? Quais são os prejuízos, as sequelas? Você que está se fazendo esta pergunta, a gente preparou uma reportagem especial. Pois é, cada vez mais as pessoas estão se queixando dos sintomas deixados pela Covid-19. São os sintomas da chamada síndrome pós-Covid. É uma das principais reclamações é sobre a confusão mental, dificuldade em lembrar coisas simples e que tem afetado só esse problema mais de 1 milhão de brasileiros. Vamos ver. O vírus se vai, mas deixa uma herança nada desejada. A síndrome pós-Covid mudou a rotina da Jerusa. A dificuldade para fazer tarefas simples foi observada depois que ela contraiu o novo coronavírus no ano passado. Mas até hoje ela lida com as sequelas. Uma que eu reparei que é bem frequente é a dor de cabeça, que antes eu não tinha, e hoje acaba sendo mais constante. Além disso, também percebi mais recentemente que eu comecei a ter alguns esquecimentos, como marcar reunião e não me lembrar, marcar algum compromisso e não me lembrar. Para que eu não falhe, com os meus compromissos, agora eu tenho que anotar tudo, colocar despertador, porque senão eu acabo me esquecendo. São sintomas que têm aparecido com mais frequência, à medida que mais pessoas estão contraindo a Covid-19. O Brasil já soma 1.400.000 casos de síndrome pós-Covid. Mesmo nas pessoas que tiveram os sintomas mais leves da doença ou até mesmo os assintomáticos, os prejuízos deixados afetam a parte cognitiva e as pessoas têm sentido dificuldades para executar tarefas simples do dia a dia. Até mesmo na hora de estudar, ter que memorizar um texto, ter que memorizar alguma frase, eu tenho uma dificuldade absurda, coisa que eu não tinha antes, Os sintomas que a Jerusa está sentindo fazem parte do chamado brain fog, uma confusão mental que causa redução da memória, dificuldade de concentração, déficit de atenção e até dificuldades para falar. 70% a 80% das pessoas que têm Covid, elas podem desenvolver a síndrome pós-Covid, mas ela não está relacionada diretamente com a gravidade da doença. Ela pode acontecer de 20% a 30% dos casos serem casos leves ou até assintomáticos, que desenvolvem os sintomas após algum familiar ter tido Covid e se descobre que a pessoa teve assintomático. Então, os casos graves, naturalmente, desenvolvem com maior frequência, mas isso não é estrito aos casos graves. O Dr. Luiz Paulo é neurologista no Hospital Universitário. Recentemente fez um apanhado nos estudos que falam sobre os prejuízos causados em pacientes que já se infectaram com a Covid-19 e hoje lidam com as sequelas. Segundo ele, manter o cérebro sempre em atividade pode ajudar a amenizar os sintomas. A pessoa tem que estimular o cérebro, não deixar ficar só parado, se achar, não lembro de nada e ficar sentado no sofá e fazendo nada, só vendo televisão. A pessoa tem que estimular o cérebro, fazendo leituras, fazendo outras atividades que ela não estava acostumada a fazer, por exemplo, fazer atividades manuais, jogar cartas, fazer palavras cruzadas, tudo isso ajuda. A tendência é que, com o passar do tempo, os sintomas vão sumindo. Mas é importante o paciente se auto-observar e, se necessário, procurar a ajuda de um especialista. Naturalmente, existe uma porcentagem desses pacientes em que esses sintomas melhoram espontaneamente, mas é importante a pessoa ter consciência de que isso existe, de que pode estar acontecendo em função disto, mas muitas pessoas precisam da ajuda, sim, de profissionais médicos, precisam de psicólogos, precisam de pessoas que façam uma abordagem química ou uma abordagem psicológica para que a pessoa enfrente esse momento de uma forma mais objetiva, de uma forma mais tranquila. Mas tem tratamento, Isso a gente sabe que o tratamento é importante e é importante a pessoa procurar ajuda para que ela não desenvolva um quadro emocional em cima disso, até porque o transtorno emocional também é bastante frequente relacionado ao Covid, depressão, ansiedade, pânico, e para que essas situações não se agreguem e piorem a situação, é bem importante procurar ajuda, sim.